Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que alegria estarmos juntos aqui para mais um momento de reflexão. E antes de entrar no tema de hoje, eu peço para que a gente faça uma prece, para que a gente esteja conectado com as boas energias que querem nos ver bem, feliz. Vamos primeiro agradecer por esta linda oportunidade de estarmos aqui encarnados, passando por provas, por expiações, que possamos aproveitar cada momento para evoluir, para crescer espiritualmente. Agradecemos aos amigos espirituais do bem que desejam a nossa alegria, a nossa felicidade, essa evolução espiritual que tanto nos faz bem. Muito obrigado por não desistir de nós, por nos inspirar sempre. Que tenhamos agora um ótimo momento de reflexão, que possamos ter ideias para fazer o bem para nós e para todo mundo que está ao nosso lado. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje eu escolhi a lição 159 do livro Vinha de Luz. O tema é um verbo que eu gosto muito: brilhar. Brilhar eu gosto porque dá ânimo, dá alegria. O brilho faz bem para nós, não é? É bonito. Mas a gente tem que se perguntar: qual brilho é bonito? Porque nem toda luz ilumina espiritualmente, né? Às vezes ela nos embaça a vista, porque não é uma luz boa, né? É uma luz que atrapalha. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse brilho. E quando eu li o verbo, né, o tema da lição, eu lembrei de uma frase que está na música A Gente, do Caetano Veloso. Num determinado momento, ele fala que gente é para brilhar, não para morrer de fome. Num outro trecho, ele fala: gente quer comer, gente quer ser feliz, gente quer respirar ar pelo nariz. Não traia essa força que existe dentro de você. Eu acho essas frases, essa música inteira, gente, muito linda. Porque nos faz lembrar que todo mundo é para brilhar. A música não é você é para brilhar, gente é para brilhar, toda a gente, todas as pessoas, até aquelas que a gente acha que são ruins, terríveis, essa é para brilhar. Cada um tem o seu brilho, porque nem todo mundo está no mesmo estágio evolutivo, né? Então tem gente brilhando fazendo uma coisa, né? A outra fazendo outra, né? Mas o brilho espiritual é para todo mundo. Infelizmente, o que o mundo material diz para nós? Brilhe você, esqueça o resto. Faça o seu, esteja em primeiro lugar, seja melhor do que o outro, tenha o carro, a casa, o emprego, a família. Mas aqui na música, no trecho que eu falei para vocês, gente é para brilhar. Se só eu conquistar, alguma coisa tá errada. Gente é para brilhar. Todo mundo. É difícil a gente desejar que uma pessoa que faz o mal ou que cometeu, né, um grande crime, que essa pessoa também brilhe. Mas
Esse é o convite feito pela espiritualidade amiga. Eu estou falando isso porque outro dia eu sentei no balcão de uma padaria e eu escutei uma coisa que me deu uma vontade de responder, mas não respondi, né? Na televisão, na padaria, tinha uma notícia dizendo que um presidiário, é até um nome famoso, assim, né? Um caso, mas eu não lembro. Enfim, um presidiário que ficou doente e estava recebendo assistência num hospital público. E um homem que estava do meu lado no balcão ali da padaria disse: que absurdo, esse daí tinha que apodrecer na cadeia, ficar recebendo assistência, não, ficou doente que morra. Falou assim. E a minha vontade era falar: poxa, mas ele não é gente? Ele tem que receber um amparo, né? Vocês acham que o amparo espiritual não é feito? É feito. Então, o amparo físico também. Toda a gente merece o brilho. Por que que a gente quer ser melhor? Eu sei que cada um é responsável pela sua própria evolução. Ninguém vai brilhar pelo outro. Mas por que que eu só estou preocupado com o meu brilho e não preocupado com o brilho do outro? Jesus, o nosso grande mestre, amigo, ele trabalha por nós, para que a gente brilhe. Olha só, nosso grande exemplo. Então, a lição fala sobre esse nosso trabalho de amparar o outro. A lição começa com uma frase de Jesus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha só que lindo. Jesus está falando: brilhe através das suas boas obras. Ele não está falando aqui brilhe você. Não, ele está falando mostre, né, resplandeça a vossa luz através das suas boas obras. A partir daquilo que você faz de bom. E a boa obra sempre está relacionada às outras pessoas. Jesus, de novo, nosso exemplo. Não tem nenhuma boa obra que não está em relação a outra pessoa. Jesus estava com as pessoas, falando, né, atendendo, né, todo mundo que chegava até ele. Não tem uma história de Jesus fez uma boa obra para ele. Não, era sempre uma boa obra para as pessoas que estavam junto. Né? Até hoje, como eu já disse, trabalha até hoje por nós. A boa obra sempre está na diferença que a gente faz na vida de todo mundo que está ao nosso lado. Qual é a diferença? Espero que seja uma boa diferença, porque tem gente que faz a diferença, né? Querendo irritar o outro, tirar o outro do sério. As pessoas fazem diferença na nossa vida. Ontem, no metrô, entrou um homem com cheiro de perfume muito forte, sentou do meu lado e ele fez uma baita diferença pra mim, porque meu nariz se irritou. Ele fez uma diferença na minha vida, né? Então a gente faz a diferença na vida das pessoas. Com intenção ou sem intenção, a gente faz a diferença. Com a nossa energia. Dependendo da energia que a gente tá, a gente vai fazer a diferença. Pro bem ou pro mal. Mas a gente faz a diferença na vida das pessoas. Então, que tal a gente brilhar a partir das boas obras, fazendo o bem pro outro? Será que a gente não quer que o outro brilhe do nosso jeito? Porque fazer a diferença para o outro é muitas vezes entender como que esse outro brilha.
certo? Então, como que eu posso ajudar? Ah, posso fazer isso, posso fazer aquilo, né? Então, na relação com as pessoas, a gente vai descobrindo qual é o brilho de cada um e como que eu faço para amparar o brilho. É trabalhoso, não tenho dúvida disso. Mas a gente tem que querer. Uma vez, há muitos anos atrás, eu dei aula para uma menina de 6 anos que, na primeira aula, eu perguntei para ela o nome e ela respondeu. Eu descobri que o nome dela era Maria Eduarda porque estava na lista. Eu sou professor de teatro, então eu trabalho com a fala, com o corpo, com a expressão. Gente, mais ou menos em junho daquele ano, a Maria Eduarda não falava muito, né? Eu perguntava para as outras professoras, Maria Eduarda, fala pouquinho, baixinho, eu falo. E na aula de teatro, aí teve um dia que eu saí de casa, acho que não muito inspirado a construir boas obras. Saí um pouquinho mais irritado, sem paciência talvez. E quando eu perguntei alguma coisa para Maria Eduarda durante a aula e ela me respondeu, não entendia nada, eu falei assim, Maria Eduarda, abre a boca para falar, porque se você não abrir a boca, a voz não sai. Falei assim, um pouquinho mais rígido talvez. A Maria Eduarda simplesmente baixou a cabeça e chorou. Pedi para ela sentar, nem precisa fazer minha aula. Foi isso. Na semana seguinte, eu volto na escola, chego na sala e a Maria Eduarda não está sentada na roda. E aí eu perguntei, a Maria Eduarda faltou? Cadê ela? Aí alguém falou assim, ela veio na escola, ela não faltou, ela só não quis vir na sua aula. E eu sabia por que ela não queria vir na minha aula, né? Então, tomei a responsabilidade para mim, né? Peguei, fui atrás da Maria Eduarda. A Maria Eduarda estava sentada num banco. E antes disso, né, assim, subindo, eu lembro que eu pensei, eu espero que eu fale coisas boas para ela. Eu fiz pensei uma coisa assim, porque na semana passada, né, eu já tinha falado uma coisa que deixou ela triste. E ela nem queria mais ir na minha aula. Cheguei para ela e falei assim, Maria Eduarda, posso te contar um segredo? Dentro da nossa barriga moram algumas borboletas. E elas querem sair para fora. E por isso que na semana passada eu falei para você abrir a boca, porque eu quero que as suas borboletas saiam. E a gente voe. Eu falei isso para ela com muito carinho, com muita delicadeza. Depois que eu contei isso, estendi a mão, falei, Maria Eduarda, vamos descer pra aula? Ela falou, vamos, né? Falou não, né? Ó, pegou na minha mão só e a gente desceu. E ela participou da minha aula o ano inteiro. Isso era no primeiro ano, participou no segundo, no terceiro, no quarto. Foram alguns anos comigo. E a Maria Eduarda sempre teve dificuldade para falar, né? Sempre. Mas ela estava presente. Ela estava participando, ela estava interagindo com os colegas, participando das atividades que não tinha fala, tudo era o corpo, era a expressão ali. Ela estava lá. E eu tô contando tudo isso porque a gente faz a diferença na vida das pessoas, às vezes falando uma coisa que magoa, que deixa, né, chateada. A menina chorou. Mas depois a gente tem que falar, epa, epa, epa. Fiz a diferença de um lado, não tô muito legal. O que eu tenho que fazer para melhorar? E aí eu tive a oportunidade de falar uma coisa diferente, de amparar e vamos junto. Ajudar o outro a brilhar, muitas vezes é entender como que ele brilha. Já disse isso, né? A Maria Eduarda não brilhava falando,
brilhava interagindo com o corpo. Então, nas peças que ela apresentava, ela dançava, ela fazia só gestos, ela estava junto com um grupo de amigas dela, ela participava. A boa obra é isso, é a gente tentar trazer as pessoas para a luz. E olha só, eu tinha a opção de pensar assim, ai, não quer vir para minha aula? Que não venha, não fala mesmo, ai, não participa direito, não fala, porque eu tinha essa opção. Depois de um tempo que eu pensei sobre isso, né? Na vida a gente tem algumas opções e é legal a gente ficar pensando nas coisas que a gente poderia ter feito, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Felizmente, eu fiz uma outra escolha ali naquele momento. Mas, em outras situações, a gente acaba não fazendo a boa escolha. Mas a gente tem a oportunidade de reparar o nosso erro. E algo que está aqui na frase de Jesus, que eu quero chamar a atenção, é para que a boa obra seja a nossa luz, né? E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por quê? Porque tudo que a gente faz é através da justiça divina. Então, aquilo que eu falei para Maria Eduarda, eu vou te contar um segredo, abre a boca, né, para as borboletas, de uma forma lúdica, bonita. Vocês acham que foi só eu que falei? Não, eu tenho certeza absoluta. De novo, depois de alguns anos que eu, tenho certeza que foi um amigo espiritual que me inspirou ali naquele momento, né, percebeu que eu estava triste com aquela situação também, que eu fiquei, né, pensando durante a semana sobre isso, e naquele momento eu fui inspirado a falar algo bom. Assim como às vezes a gente é inspirado a falar coisa ruim. Mas essa boa obra é para glorificar Deus, a divindade. Vamos ser humildes para reconhecer isso. Na história que eu contei é tudo eu. Mas aqui eu falo, não foi só eu. Eu fui um instrumento. Mas com certeza a espiritualidade amiga esteve presente nesse momento. E a espiritualidade amiga está presente em todos os momentos da nossa vida. Basta a gente abrir os olhos, abrir os ouvidos. Epa, como que eu posso glorificar Deus? A partir da minha atitude. Nós somos instrumentos para fazer o bem. Sejamos humildes para reconhecer isso. Sempre. Aqui no texto tem uma frase muito bonita que fala aqui, ó. Admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviço de inteligência no campo da fé. Olha só, muita gente acha que brilhar é adquirir conhecimento, é ser inteligente. E ele fala aqui, em serviços de inteligência no campo da fé, eu imagino que seja a própria religião. Então tem gente que acha que brilhar é ter uma posição importante, saber tudo, ter todo o conhecimento, não aceitar que a pessoa pense diferente, fale de outro. Não. Outro dia, num centro espírita, eu escutei de uma pessoa que estava assistindo a palestra, ela acabou falando assim, e ela disse assim, que Deus vai se corporificar, ele vai chegar de corpo igual, né? E eu olhei e pensei, poxa, eu acho que esse não é o momento para eu dizer para ele que a doutrina espírita não acredita nisso. Deus não é ser humano, né? Não tem lá um senhorzinho Deus e aí ele vai vir aqui para conversar com a gente. Não. A doutrina espírita não acredita nisso. Mas não era o momento para eu falar isso para ele. Eu falei de uma outra forma.
falei que Deus já está presente na natureza, nas nossas atitudes. Deus está presente o tempo todo. Basta a gente sentir, né, ir em busca disso. Porque se eu falasse para ele, você está errado, talvez eu, né, colocaria ele numa posição, não de, né, não que eu iria humilhar, né, mas é tentar fazer de um jeito que a pessoa se sinta, né, escutada, mas junto. Não vou excluir só porque ele falou uma coisa que eu não acredito, né, que a doutrina não acredita. Não. Vou tentar trazer ele para perto, né, porque é um assistido que estava, acho que indo pela segunda vez no centro, então, mas infelizmente muita gente quer, né, eu sei, não é assim, não é assim, não, não, não. Calma, vamos aos poucos, a gente tem que ir trazendo as pessoas, né, pelo exemplo, contando histórias, trazendo metáforas para que a pessoa entenda e reconhecer de que a gente não sabe de tudo. A gente está aqui estudando, ampliando, né, interpretando as frases para aprender sempre. Então, faça a diferença na vida das pessoas, fazendo com que elas brilhem. Faça o melhor, como que todo mundo que está aqui ao meu lado brilhe. Qual é a diferença que eu faço para todo mundo? Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Essa lição é super linda. Eu separei aqui, ó, 2 frases para a gente conversar. Tentei trazer exemplos para que a gente consiga colocar esses ensinamentos na prática. É isso que eu tento fazer todos os dias. Tem dias que eu não consigo, tem dias que eu consigo, tem dias que eu falo, não sei se eu consegui, estou na dúvida. Essa é a nossa reforma íntima, não é? Então, para encerrar, também vamos agradecer a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco, também nos inspirando, nos ajudando, nos amparando. Muito obrigado. Que Deus ilumine os nossos lares, os nossos familiares, amigos, os ambientes de trabalho, todos os locais que estejam precisando do nosso carinho e do nosso amparo. Que as melhores energias estejam com a gente, onde, com quem a gente estiver. Que Deus nos ilumine e nos ampare sempre, que a gente esteja sintonizado com o bem. Que assim seja, graças a Deus. Até o próximo encontro. Uma linda reflexão para todos nós. Uma linda semana. Tchau, tchau.